Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade e assim nos libertarmos das trevas da ignorância. E é exatamente por isto e para isto que aqui nos encontramos mais uma vez com alegria para seguirmos adiante, realizando esta busca. Gratidão a Deus por mais esta oportunidade. Gratidão a Deus pela oportunidade maior da vida. Gratidão a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita, que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo. Gratidão a Ele por tudo isto. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, que veio à Terra para nos auxiliar neste processo, deixando para todos nós estes ensinamentos maravilhosos que os encontramos neste fabuloso código pedagógico que conhecemos com o nome de Boa Nova, Boa Notícia ou Evangelho. Gratidão a Jesus, nosso irmão mais velho, mais esclarecido, que por amor a todos nós veio ter conosco aqui na Terra há aproximadamente 2000 anos atrás para nos apresentar o Pai Todo-Amoroso. Aos espíritos amigos, não podemos deixar de agradecer-lhes pelo amparo, pela proteção, pela sustentação que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória multissecular. Estes abnegados mensageiros do Cristo que estão constantemente com esta disposição firme e constante, caminhando conosco, nos intuindo sempre para que façamos as melhores escolhas para a nossa vida. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Abraço fraternal a todos e a todas em nome do Cristo nosso Senhor. Hoje aqui nos encontramos mais uma vez para mais um estudo sistematizado de o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Conforme havíamos dito no nosso último encontro, hoje iniciaremos um assunto novo. Êxtase. Aquele estado de alma absorta na contemplação de Deus e das coisas do mundo sobrenatural. Prazer vivíssimo, gozo íntimo causado por uma grande admiração, enlevo. Então, assim, iniciamos hoje os estudos acerca desta mediunidade, o médium estático, ou aquele estado de emancipação da alma mais profundo que no sonambulismo. Já estudamos neste capítulo 8º do livro 2º acerca da emancipação da alma, esta liberdade parcial do espírito. Já estudamos acerca de sono e sonhos, porque através do sono
aquele momento em que dedicamos para repouso do corpo físico, recarregar as nossas energias, descansarmos, via de regra para a maioria de nós, durante a noite. Então, durante o sono do corpo físico, nós nos libertamos parcialmente, nos desprendemos parcialmente do corpo físico, este fardo pesado, este instrumento que temos à nossa disposição para realizarmos as tarefas materiais, intelectuais, espirituais. Já estudamos também, dentro deste mesmo assunto, acerca dos sonhos. Estudamos acerca de sonambulismo. No nosso último encontro, estudamos a última questão acerca de sonambulismo, ou médium sonambúlico, mediunidade sonambúlica, na questão 438. E vimos, conforme os esclarecimentos da espiritualidade superior, que no sonambulismo, o sonambulismo é um estágio um pouco mais profundo do que o sono e os sonhos. E conforme veremos neste estudo que iniciaremos hoje, na questão 439, lembrando que êxtase inicia com a questão 439 e vai até a questão 446. Então veremos logo na questão primeira, a 439, que êxtase é um estágio ainda mais profundo ou mais avançado que o sonambulismo. Então, aquele primeiro estágio, aquele mais leve, sono e sonhos, um pouco mais profundo, sonambulismo, e outro ainda mais profundo, êxtase. E é importante lembrarmos também que ainda acerca do assunto emancipação da alma, existe um outro assunto que estudaremos na sequência após concluirmos este assunto êxtase, que é o fenômeno que conhecemos com o nome de segunda vista, que é bem parecido ou quase que a mesma coisa que sonambulismo e êxtase. Então, voltando para o nosso assunto de hoje, que iniciaremos hoje, a questão 439 foi formulada por Kardec da seguinte maneira: que diferença existe entre o êxtase e o sonambulismo? Qual a diferença? Existe alguma diferença? Quis saber Kardec. E os espíritos superiores, respondendo a Kardec e a todos nós, disseram que êxtase é um sonambulismo mais apurado. Então, êxtase é um sonambulismo um pouco mais profundo, mais apurado. Porque neste período de êxtase, a alma do estático é ainda mais independente. Então, no período de êxtase, que é um sonambulismo mais profundo, mais apurado, a alma daquela criatura denominada estática, ela se torna ainda mais livre. Não que ela vá se tornar completamente livre neste momento, porque a liberdade total, conforme já estudamos em outras oportunidades, só ocorre ou só irá ocorrer com a morte do corpo físico. Então, pelo sono e sonhos, pelo sonambulismo, pelo êxtase, não acontece e não acontecerá
a liberdade total da alma. E isto só acontecerá quando da desencarnação. Dito isto, fechamos este parêntese com esta citação, ou após a citação da questão 439, para na sequência, dando continuidade a este assunto, ampliando e aprofundando o leque de informações, agora com o espírito Miramês, capítulo 31 do volume 9, que tem como título Êxtase e Sonambulismo. Então, neste capítulo 31, onde encontramos os comentários deste espírito amigo, ele começa os seus comentários à questão 439 da seguinte maneira: o êxtase é verdadeiramente um sonambulismo mais profundo. Então aqui Miramês, praticamente repetindo o que os espíritos superiores disseram a Kardec, o êxtase é verdadeiramente um sonambulismo mais profundo, mais apurado. O espírito nesse transe é mais independente, ou seja, ele está um pouco mais livre. Por isso vê com mais segurança e ouve com mais perfeição as coisas de Deus. Então, durante este período denominado êxtase, que é um sonambulismo mais profundo, o espírito tem os seus sentidos mais aguçados, mais ampliados. Ele vê e ouve de uma forma muito mais nítida. Podemos analisar a vida dos grandes sábios e numerosos místicos que ficavam em êxtase com facilidade, entrando assim em comunicação perfeita com os benfeitores espirituais. Então aqui Miramês nos fala acerca de grandes sábios, numerosos místicos que ficavam em êxtase ou entravam nesse estado de êxtase com muita facilidade. O espírito do estático, com tal exercício, assume de certa forma perfeito controle das suas faculdades e passa a viver nos dois mundos, sentindo os dois ambientes na sua normalidade, que nos cabe estudar. Então, o espírito que se encontra ligado àquele corpo físico, ele assume de certa forma o controle de suas faculdades e passa a viver nos dois mundos, ou seja, mundo físico e mundo espiritual, sentindo os dois ambientes, ambiente físico e extrafísico, na sua normalidade, que nos cabe estudar. E é exatamente por isto e para isto que aqui nos encontramos, para estudarmos. Jesus Cristo era hábil nesse transe, era e sem sombra de dúvida continua sendo e deve ser ainda mais hábil nesse transe. No entanto, o seu estado suplantava o de todos os outros, por ter ele completa consciência das suas faculdades altamente desenvolvidas, exercendo seus dons quando e quanto pretendia, na mais perfeita tranquilidade. Se assim pudermos dizer, Jesus, não tenhamos dúvida quanto a isto,
foi o médium mais completo que já pisou a terra. Todos os tipos de mediunidade. Não tenhamos dúvida que Jesus as possui, Jesus as alcançou, as construiu e as exerceu aqui na terra quando esteve aqui conosco. Faculdades altamente desenvolvidas. A doutrina espírita é capaz de levar a todos os seus profitentes os recursos para o despertamento de todos os talentos que Deus depositou em nossa intimidade. Mas o trabalho é nosso. O trabalho não é de Jesus, o trabalho não é ou não será dos espíritos amigos. O trabalho é nosso. Primeiro diz aqui Miramês, primeiro é preciso que entremos na teoria para depois surgir a prática, porque somente vivenciando a verdade, ela nos colocará na condição de criaturas livres da ignorância. Então aqui mais uma vez, este espírito amigo, assim como eu havia dito no início das nossas reflexões, lembra Jesus acerca do conhecimento da verdade, do vivenciar o Evangelho de Jesus, vivenciar a verdade. Somente vivenciando a verdade, ou seja, vivenciando o amor, vivenciando Deus, nós nos tornaremos criaturas livres da ignorância. E aí Miramês volta ao ponto que é o motivo do nosso encontro aqui, ou seja, êxtase. Ele diz que o êxtase é um sonambulismo mais apurado, diz o Livro dos Espíritos. E essa purificação vai se fazendo na pauta do tempo, quando nos mostra o caminho que devemos percorrer para a nossa liberdade espiritual ou libertação espiritual. E aí Miramês dá um exemplo, que um edifício é feito de materiais usados em etapas. Depois, forma-se o todo. Assim, é tudo, sendo a mesma lei para formarmos o edifício da nossa vida. Então aqui Miramês faz uma comparação acerca deste edifício maior, que é o edifício da nossa vida, e a construção de um edifício, de uma casa, de um imóvel, aqui no plano físico, que são coisas bem parecidas, e que isto acontece, a construção de um edifício acontece por etapas, bem como o edifício da nossa vida. Ele também precisa e está sendo construído por etapas. Sendo assim, não pode faltar o material que se encontra à nossa disposição. E pelo esforço na arte de melhorar, acabamos formando nosso edifício moral. É bom sabermos de todas as ciências. No entanto, cumpre-nos reconhecer que o amor é indispensável para a solidificação da nossa vida. Precisamos saber pelo menos um pouco de todas as ciências, e isso não tenhamos dúvida que iremos alcançando ao longo da nossa caminhada
eterna, porque temos a eternidade pela frente. Todos nós, na condição de criaturas, tivemos um ponto de partida, sendo assim, não somos eternos. Temos sim a eternidade pela frente, porque eterno somente Deus o é. Nós somos sim imortais. E desde o momento em que Deus nos concedeu a vida, conforme está naquela simbologia lá da Gênese, quando Deus, através do seu sopro de vida, nos concedeu a vida, nós estamos realizando esta caminhada e continuaremos pela eternidade. E é por isso que Miramês aqui nos fala acerca desta necessidade de buscarmos o conhecimento de todas as ciências para que possamos solidificar a nossa vida. Vivemos dentro da eternidade, onde nada falta para todos os que vivem por Deus e em Deus. Então aqui Miramês nos lembra e deixa isso muito claro, conforme havíamos dito, que não somos, no sentido mais amplo e completo, não somos eternos. Nós vivemos dentro da eternidade, onde nada falta para todos os que vivem por Deus e em Deus. Os santos aprimoram suas faculdades. A história é testemunha. Não foi ganhando-as de alguém que eles as conquistaram. Seja os santos ou aquelas criaturas que já atingiram esta condição, ou que atingiram a condição de angelitude. Eles aprimoraram as suas faculdades ao longo dos milênios, porque não as ganharam de ninguém. Eles as construíram, eles as conquistaram. Foram, na realidade, passo a passo, subindo os caminhos do Calvário, sofrendo todas as agruras do tempo, todas as investidas dos problemas, todas as injúrias, para ascenderem livres das trevas do mundo, onde a ignorância ainda domina. Sendo assim, acrescenta Miramês que todos nós que aqui nos encontramos e que fazemos parte da humanidade terrena, estamos a caminho da maturidade espiritual, estamos nos abeirando da maturidade espiritual. Desta forma, compete a todos nós observarmos o chamado, a escolha da própria natureza e acompanhar Jesus onde ele achar mais conveniente. É preciso nos darmos as mãos e nos unirmos ao Senhor nas lutas que poderão surgir e que estão surgindo por fora e por dentro, para que nasça nos nossos corações o Cristo interno, força capaz de nos levar à felicidade. Então aqui, este espírito amigo nos chama a atenção para esta necessidade de trabalharmos a nossa melhoria. Nós que fazemos parte da humanidade, estamos caminhando para alcançarmos a condição de madureza espiritual,
Desta forma, compete a todos nós observarmos o chamado, ficarmos atentos ao chamado, à escolha da própria natureza e acompanhar Jesus onde ele achar mais conveniente. Dar as mãos ao Senhor nas lutas que poderão surgir e que estão surgindo constantemente por fora e por dentro, para que possa nascer em nossos corações o Cristo interno. E aí Miramês, encaminhando para encerrar estas reflexões, ele ainda diz: se queremos aperfeiçoar as nossas faculdades, será que você realmente tem vontade, tem interesse em aperfeiçoar as suas faculdades? Toda e qualquer faculdade? Não apenas faculdades mediúnicas, mas aprimorar a administração dos talentos que o Senhor da vida te confiou, me confiou, nos confiou? Então, se queremos aperfeiçoar as nossas faculdades, aqui ele falando de faculdade sonambúlica, bem como de êxtase e outras faculdades mais que poderão surgir em nossos caminhos, não nos esqueçamos do entendimento. Não devemos fazer-nos esquecidos do amor e da caridade, que são portas que nos mostram a vida em outras dimensões. Então, a caridade e o amor, através da prática da caridade e do amor, nós abriremos portas em outras dimensões. Aí adquiriremos a certeza absoluta da paz interna e das leis universais que nos garantem a tranquilidade imperturbável no coração. Você tem vontade? Você tem interesse? Será que eu tenho realmente vontade e interesse de adquirirmos essa certeza absoluta da paz interna e das leis universais que nos garantam a tranquilidade imperturbável do coração ou no coração? Será que nós estamos trabalhando verdadeiramente para adquirirmos esta tranquilidade imperturbável no nosso coração, para construirmos a paz que almejamos ou que dizemos ou falamos almejar? Estamos fazendo a nossa parte? Porque conforme encontramos nos ensinamentos de Jesus, é preciso que façamos a nossa parte. É preciso que nos esforcemos. É preciso que aprendamos a bater na porta, porque a porta abrir-nos-á. É preciso aprender, buscar, porque assim nós acharemos. É preciso que aprendamos pedir, para que peçamos as coisas certas, as coisas corretas, as coisas que verdadeiramente precisamos, porque ao aprender a pedir, nós obteremos, conforme nos fala Jesus: pedi e obtereis. Batei a porta e a porta abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Mas para que isto aconteça na nossa vida, nós precisamos fazer a nossa parte, conforme aqui nos esclarece este Espírito amigo. Em aprendendo, nós iremos bater da forma correta, na porta correta. Nós iremos pedir
aquilo que realmente é necessário para a nossa vida, nós iremos buscar no local correto e da forma correta. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Muito obrigado mais uma vez por sua presença, por sua participação. Abraçando fraternalmente as nossas irmãs Marinês e também a nossa irmã Vilma Guimarães Rocha. Abraço extensivo aos seus meninos e meninas do coração. Abraço também a todos os demais irmãos e irmãs de jornada que aqui se fazem presentes ou se fizeram presentes, aqueles que nos visitarão em outros momentos. Muito obrigado por sua companhia, mesmo que de forma virtual. Você que nos visita, gratidão por sua visita. Que possamos trabalhar junto na semeadura da boa semente. Que possamos seguir adiante, realizando juntos estas reflexões maravilhosas, mesmo que nestas reflexões recebamos puxões de orelhas, conforme a nossa irmã Vilma Guimarães aqui nos fala, mas esses puxões de orelhas que os espíritos amigos nos direcionam é para o nosso próprio bem. Eles fazem isto com a maior das boas vontades, com as melhores intenções e com a maior educação. Gratidão mais uma vez e até breve, em nome do Cristo nosso Senhor.